Olá, eu sou Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo ao Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje, gente, com uma amiga muito querida, muito especial, que é a Thaís. Minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Raoni. Muito obrigada pelo convite. Tô me sentindo honrada e muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu gravo um podcast, tá? Vai ficar pra Que sempre. legal. Ah, maravilha. Obrigado por ter aceitado o convite, vai ser um papo fantástico. E, minha amiga, até pra gente começar já, conta um pouquinho quem que é a Thaís, quem que é você na fila do pão, meu? Muito obrigada. Eu na fila do pão sou a que gosta de comer pães, né? Porque eu sou taurina. Eu gosto muito, inclusive, todas as vezes que eu me apresento, eu vejo um padrão, né? Já que estamos aqui, a gente às vezes fala de trabalho, a gente é do mundo corporativo, meio digital, meio corporativo, e eu vejo que as pessoas elas colocam muito peso quando vão se apresentar e falar: meu nome é Fulano. E eu faço isso, sou formado naquilo, tenho tantas faculdades, tantas pós, e eu sempre gosto de começar falando, né, que o meu nome é Thaís, né? Eu tô aí no mercado de cosméticos há mais de 10 anos, cerca de 12 anos. Eu sou taurina com ascendente em gêmeos e eu falo sempre isso porque eu valido muito esse tipo de conteúdo, de coisa, assim. É muito engraçado que a minha audiência sempre se conecta com isso também, acaba se apresentando dessa forma. Eu sempre falo que o meu propósito ele é muito conectado com comunicação, com comunicar, e eu acredito que comunicação é tudo, é essencial, é o mais importante, assim, em diversas coisas e áreas, né? E eu quero muito trazer e levantar essa bandeira no nosso mercado, em qualquer mercado. A comunicação transforma, conecta, e o meu propósito ele é muito conectado e ligado a comunicar com amor. Eu acho que ninguém resiste à força do amor, e mesmo quando falamos de negócio, a gentileza, o amor, o bom humor, ele tem que ser, na minha percepção, prioridade. E é dessa forma que eu trago os conteúdos, o meu trabalho, a minha empresa, né? Eu trabalho com inteligência digital para o mercado de cosméticos, vim do mercado aí de ingredientes, trabalhei muitos anos na Garden Química, depois passei aí por empresas de terceirista, né, a Trevo, participei também, dirigi uma marca de cosméticos, que era a Broto Brasil também, que foi uma grande universidade Que para mim, legal. eu sei. E hoje eu tô aí, eu saí, digamos assim, do mundo industrial, né? Eu tenho uma alma muito livre, sou passarinho total, e eu decidi empreender 100% online para ter liberdade geográfica, liberdade de tudo, de acordar um dia e falar: ai, quer saber? Vou trabalhar hoje na praia, catar meu computador, colocar debaixo do braço e ir. E a indústria ela não me possibilitava isso, e agora eu escolhi viver dessa forma. Que maravilha. Liberdade é tudo, né? Ai, é tudo. É tudo. Maravilha. E me pegou a primeira pergunta já, pra gente começar bem. Vou fazer um pequeno combo, tá? Primeiro, o que que é beleza pra você? Segundo, depois dessa sua definição, queria ver se você se sente representada pelo mercado de beleza, tá? E entendendo todo o seu universo de comunicação, se você também se sente representada pela comunicação no mercado dentro do universo digital. Vamos lá. Beleza pra mim, Raoni, como mulher, né, mulher dessa geração, eu acredito que eu me sinto bonita quando eu tenho quando eu me conheço. Eu acho que beleza pra mim é autoconhecimento. E eu falo isso porque a indústria da beleza, a indústria da moda, sempre ditou o que é ou não bonito, o que é ou não aceitável aos olhos, principalmente dos homens, né? Então, as mulheres sempre viveram uma luta para se destacar bonitas, magras, aceitas, com peles assim, com cabelo assado, de acordo com a beleza padronizada por homens. Então, quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento,
e eu sou muito grata por ter tido essa coragem, assim, né, de você mergulhar profundo dentro de si e Perfeito. começar a entender quem é você, o que você tem de bom, o que você veio fazer aqui. Eu acho que beleza é muito conectado com isso, assim, porque aí o que falam de você, o que falam que você deve ser, passa a ser apenas uma é o que eu falo, né, é um problema deles. E aí quando você tem essa coisa muito forte do autoconhecimento, de se reconhecer, você não precisa mais pertencer, né, a esse padrão. E isso é liberdade, isso é muito gostoso. Então pra mim beleza é isso. Que legal. E falando do mercado, assim, né, se eu me sinto representada, olha, vamos lá, né. O que que eu sinto? Eu sinto que existe sim um grande movimento positivo em relação à representatividade. E eu acho que a gente não deve fechar os olhos para que algo está sendo feito, algo está sendo falado, as pessoas estão começando a reivindicar essa, essa representatividade que importa demais, né? Importa demais, demais. E cada dia que eu estudo e vejo mais sobre isso, eu vejo o quanto que é importante para nós mulheres olhar para a tela de algum comercial, olhar para a tela de algum lugar e ver o quão tem alguém parecido comigo ali e o quanto que me dá vontade de comprar aquilo, né? Eu estava vendo um comercial da Avon, inclusive, né, em meio a BBB, e o quanto que ela tem se dedicado a colocar homens, né, ali na maquiagem, no esmalte. E eu tenho um ponto de vista positivo, assim, às vezes até brincam comigo, ai, você é muito. Você vê o mundo com um olhar muito romântico. Mas é uma característica muito natural minha. Eu sei que existem, como é que se diz, intenções por trás desse tipo de matéria, de comercial, intenções comerciais, mas eu vejo uma grande um grande caminho assim para melhora, né, em relação à representatividade de tudo que existe. Então, hoje, né, eu me vejo com, com esperança, digamos assim, com esperança dentro da beleza do nosso mercado, de que estamos caminhando para um lugar onde os meus filhos e a minha filha não vai ter essa falta de representatividade. Eu acho isso positivo. Em relação à comunicação do mercado, como a gente está falando, não com o consumidor final, a gente está falando com indústrias, né? Eu não me sinto nem assim meio por cento representada, nem 2% representada. Ah, Inclusive, eu tenho perfeito. que a gente tem que trabalhar bastante isso, assim, para eu não deixar a autenticidade vazar. Eu não sei se você sente isso também, mas eu acho até incrível. Você fala, olha, aqui é um podcast sem filtro, você pode falar o que você quiser, você pode dar nome aos bois, você pode ser você. E isso é a melhor, de verdade, é a melhor coisa que eu já ouvi, assim. Eu valido muito a liberdade de poder ser eu. E eu acho isso lindo, eu acho que isso que é a coisa Perfeito. mais legal que a gente tem, né. Sim, se a gente não pode ser a gente é quem, né? Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto mestre, né? Essa autonomia que a gente pode ter de construção da nossa narrativa, da nossa posição no mundo, e o mundo que engloba a gente, né? Senão a gente vai ficar sempre tendo que ficar pequeno para caber. Aí não faz sentido. Exatamente. Eu queria até te perguntar, Raoni, assim, falando de beleza autoral, dessa autenticidade de mercado, de comunicação, você já se sentiu, talvez reprimido a ter que falar o que é aceito no nosso mercado para não, às vezes até não ser prejudicado profissionalmente, até é mais do que a opinião, tá? Como a gente tá falando de negócios, às vezes você pode, olha, um cliente, alguém, você já se sentiu assim reprimido em relação à comunicação, de falar, putz, eu não posso falar o que eu penso de verdade? Já, nossa, muito bem, mas isso muito no começo da minha carreira, assim. A gente vê muito nessa relação do dia a Meu dia, Deus. ou como uma opinião um pouco mais autoral, ela é chocante. Então, sim, já passei várias vezes por isso. Mas hoje, de uns 3 anos pra cá, eu perdi esse pudor, eu já vou na canela e é isso. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, tudo bem, tem meu respeito, porque ninguém é obrigado. Mas hoje eu não tenho mais pudor nenhum, meu.
Eu estava refletindo sobre isso e eu queria até ver se você concorda comigo, assim, né? Produzindo meus conteúdos, organizando as minhas aulas, né? Eu estava verificando que no mercado, as pessoas, a falta de autenticidade vem muito porque a empresa, a comunicação da empresa, da indústria cosmética, de qualquer indústria, tá? Mas a gente está falando de indústria cosmética que eu acho, eu vou, né, sempre pontuar isso. Mas eu Uhum. vejo que a comunicação, quando ela se posiciona, isso pode ser em qualquer lugar, em evento, no digital, em qualquer lugar. Quando ela se posiciona, ela fala muito assim, porque nós temos a certificação tal, e nós temos qualidade, e muito fala sobre o externo ali, né? Os diretores, as pessoas que estão posicionando a empresa, ela fala muito do que elas têm e pouco do que elas são. E eu fiquei muito refletindo sobre isso, porque assim, nós nos preocupamos, por exemplo, falando de sustentabilidade, né? Nós nos preocupamos porque agora temos matérias-primas que não agridem o ambiente e tudo mais. Mas assim, o que você o que a empresa é Perfeito. que contribui de fato com o planeta? No sentido de ser mesmo, de cultural, de ser no dia a dia. Nós cuidamos do meio ambiente, mas você recicla o lixo na empresa? Sabe? E eu vejo muito isso, assim, por exemplo, até em relação à beleza, né, representatividade. Vamos falar da representatividade em novembro, quando se existe. Ou então, o medo de ser cancelado, né? O medo de ser cancelado na internet hoje em dia existe e está muito, muito em alta, né? Esse medo de, e se a gente falar algo errado? E se citarmos algo errado? Eu acredito que esse medo, ele vem muito de uma intenção não verdadeira. Porque quando a tua intenção é genuína, a Uhum. pessoa que está recebendo o que você está falando, ela sabe. Porque a intenção chega primeiro, a intenção não mente, a energia não mente do que está sendo dito, da intenção que tem ali. A gente já conversou, fez uma live sobre isso, né? E a gente consegue ver claramente quem tem uma intenção de contribuir e transformar e quem tem uma intenção de lucrar em cima de uma causa que não tem nada a ver. Perfeito. E aí, Thais, eu até queria pegar esse gancho, porque um dos pontos que eu acho muito legal, acho que até do seu trabalho, é esse despertar, né? Estimular as pessoas a se despertar e ter essa essência para ser manifesta e essa manifestação que vai criar um diferencial competitivo, mas é a essência, né? E não a cota de comunicação ou a cota de representatividade. Você que viveu muito nesse ambiente, tipo, da indústria para a marca e depois da marca para o consumidor, você acredita que quando a gente fala de representatividade, especificidades de, putz, um cabelo crespo, ele demanda um outro ativo de um cabelo liso, né? Uma pele preta tem as suas especificidades. A indústria de matéria-prima, ela tem essa clareza e ela consegue transmitir essa clareza para que o mercado que vai desenvolver um produto enxergue valor nisso, não simplesmente que a gente seja refúgio de P&D, mas enxergue valor nesse processo? Sinceramente, tá, Raoni? Eu enxergo que não. Eu nunca vi. E assim, peço desculpa se alguém já fez algo, fez alguma coisa, porque, como eu falei, eu tô há 12 anos no mercado, eu nunca ouvi falar, a não ser na nossa live com o Daniel, onde ele começa a explicar a questão da pele, como funciona e tudo mais, o desenvolvimento ali, né? Mas o Daniel Caldeira, enfim. Mas eu nunca vi alguém fazendo um lançamento, uma campanha, uma informação, um post, um e-mail marketing que seja falando de algo que foi investido tempo, tecnologia e dinheiro para ser feito e desenvolvido um produto para a pele preta e para o cabelo crespo. O que eu vejo, sinceramente, é algo muito superficial de produtores e de marcas que gostam e que trabalham para uma grande massa, que ele já, inclusive, é uma crítica que eu já fiz muito forte, eu já bati muito nessa técnica, inclusive com um cliente que pensa junto, muito parecido comigo. Eu falei, mas por que as pessoas, quando elas vão falar de cabelo crespo, elas já
desenvolvem uma marca para público C e D, colorida, com cara de zema, de não sei o quê, com um olhar, enfim, com nada sofisticado, com nada minimalista, um negócio bem povão mesmo. Por que já existe isso? Isso me incomoda. Perfeito. Né? Eu conheço, não é nenhum nem dois negras, inclusive, né? Eu me coloco muito, eu sei muito pouco sobre a cultura no sentido de ser uma ativista, de levantar essa bandeira, porque eu não tenho esse posicionamento ativista. Eu sou a favor do amor em tudo, e eu não consigo excluir nada. E eu acho que a exclusão me incomoda. Qualquer exclusão de qualquer coisa. E é muito óbvio que existe. E as pessoas precisam falar sobre isso. É por isso que seu trabalho é tão incrível. Então, existe muito essa questão, né? Do cosmético. O cosmético para cabelo crespo nada mais é que um ingrediente ali que dê um. Como é que se diz? Eu lembro muito bem de um ingrediente até que a gente vendia na Garden, se falava ali. É um ingrediente assim, que deixa o cacho definido. Ponto. É isso, né? Então, é uma definição de cacho para marcas e produtos de público C e D. E pronto, é isso que existe no mercado hoje para o público de cabelo crespo e pele preta. E eu quero entender quando é que as pessoas vão começar a investir, né? Investir em tecnologia, dinheiro, tempo, energia, ideias, inovação, no público que é a maioria no nosso país. Perfeito. Perfeito. Então é isso. Outra pergunta agora, indo um pouquinho para o digital. Queria muito ouvir a tua opinião sobre o seguinte. Você acha que a realidade nua e crua que a gente coloca, por exemplo, de pessoas reais no Instagram, e reais assim, depois eu vou colocar um outro ponto que você acha que você vai entender até um pouquinho da minha possível confusão. A gente está num ambiente onde as influenciadoras elas estão ganhando cada vez mais força, estão ficando cada vez mais qualificadas, isso eu acho muito interessante, né? E são de fato ali um espaço de voz, uma possibilidade de espaço de escuta. Você acredita que as influenciadoras reais, com problemas reais, e com dia a dias muito próximos aos nossos, que acordam com trabalho que nem louco, perde ainda para as influenciadoras de lifestyle? Que tenham, e por isso da confusão, tá? Não que não sejam reais, são sim, Sim. mas que orientados para um universo muito mais estético do que de fato colocar real life, isso, desculpa, não sei se ficou ruim, não sei se ficou confuso. Não, eu entendi o que você quis dizer. É uma pergunta, assim, por que minha percepção do mundo digital, tá? Em relação à influenciadora, por que faz tanto sucesso? O que aconteceu que tá caindo influenciadora do micro-ondas, da geladeira, do armário? O que tá acontecendo, né? O que aconteceu? Existe um padrão na nossa mente, é por isso que representatividade importa tanto, onde as pessoas, principalmente mulheres e adolescentes que estão em formação, e isso é o grande perigo do digital e do Instagram, onde meninas adolescentes, elas querem olhar para a internet, olhar para o Instagram, olhar para algum lugar e se reconhecer. Então, na minha percepção, o modelo de influenciadora, ele bombou e bomba tanto porque é diferente de uma marca de esmalte lançar o esmalte da Giovanna Antonelli, onde bomba, onde tem todo aquele negócio, né, do ideal, da consumidora olhar e falar, putz, eu quero igual porque a Giovanna Antonelli tem, ou porque a Grazi Massafera lançou, porque a Avon fez, e etc. Existiu um momento do mundo onde as pessoas precisam olhar e se reconhecer. E elas não se reconheciam com as atrizes da Globo, da novela das 9. E aí as meninas, as blogueiras, começaram a compartilhar suas vidas. Então, por exemplo, a Bianca Andrade é um exemplo disso, que hoje é uma milionária, que hoje tem uma vida ali, que ela usa grife e tudo mais, mas ela veio literalmente da favela, onde se tem tiroteio no Rio de Janeiro, e olhar para ela faz as meninas se identificarem pensando assim, opa,
Se ela saiu da favela e conseguiu, e existe esse storytelling na internet todo, você abrir o canal dela, você vê desde ela gravando com uma câmera horrorosa até hoje, né, o que ela se transformou. Então, a garota, né, a consumidora, ela olha para aquilo e ela gera uma identificação no sentido de se ela conseguiu, eu também posso. Então, o que, que eu sinto em relação à diferença da influenciadora real life para influenciadora que usa grife vende, e coloca lá uma Gucci de 12 mil reais que ela comprou? Existem as pessoas na internet. Ó, vamos lá. O único mercado fora o de drogas que trata as pessoas como usuários é a internet. Uhum. Então, Boa. então, assim, existe todo um padrão e toda uma questão psicológica envolto da internet. O like, as coisas que existem na internet, elas disparam hormônios nas pessoas, né? A gente até fala, like é dopamina. Então, existe uma questão muito psicológica mesmo. Existem pessoas, quanto mais carente, mais elas têm a questão da idealização e comparação, que é ver aquelas influenciadoras fazendo facetune, mexendo nos seus corpos, mostrando roupas e coisas que às vezes elas nem têm, elas estão ali para Uhum. mostrar na internet. E essa carência da própria pessoa olhar ali e sonhar e idealizar e tudo mais. E existem outras pessoas que precisam olhar para uma influenciadora real life e se inspirar pensando: caramba, se ela conseguiu, se ela tem essa vida, quer dizer que eu também posso. A influenciadora negra, né? Por que é tão importante ela falar de representatividade? É porque, olha, ela é bonita, existe alguém que me representa, uma beleza que me representa, um cabelo que me representa, um nariz que me representa. E isso é muito importante, muito inspirador para a geração que está na internet. Perfeito. E, minha amiga, um outro ponto que eu queria ver com você é que você tocou num ponto que eu achei muito interessante, né? Que é essa relação da construção da identidade. Uhum. Eu queria mais um combo. Vamos lá. Eu queria ver assim, como é que foi o seu processo de construção de identidade, assim, principalmente estando dentro do mercado de beleza? Porque por viver isso eu sei que é bastante complicado, né? A gente desconstruir, reconstruir, desconstruir, reconstruir, até a gente olhar para o espelho e falar, caraca, agora eu sou. Eu Uhum. queria muito ouvir um pouquinho de você. Como é que foi essa relação de se construir num ambiente avesso à representatividade, principalmente se a gente pensar na evolução de mercado, né? E eu sei também porque a gente nasceu no mercado e a gente sabe como a coisa funciona, né? De ter referências que não fazem mais puto encontro com a gente. E um outro ponto que eu achei muito legal, que você falou dessa relação da representatividade na construção da identidade dos novos, né, dos adolescentes. Então eu queria ouvir desses dois pontos, assim. Primeiro, como é que você foi o seu dia a dia de construção? Como é que você se olhou, quando você se olhou no espelho e falou, cara, agora a Thaís está aqui? E também, quando a gente entra no ambiente digital, e isso é muito maluco, né? Quando você tem aquele bando de referência, você também tem hoje um movimento bastante positivo, bastante interessante de pessoas colocando isso em pauta. Mas eu sinto que aí, não sei se por questão de algoritmo, não sei se por questão de economia, de atenção, ainda é difícil achar. Por mais que tenha, né, o acesso não é tão fácil. Você acredita que essas pessoas, assim como você, como eu, como todos os que já estão trabalhando com isso, esta falta de acesso é por uma questão de algoritmo, é por uma questão de muitas vezes falta de interesse ou falta de desejo de buscar uma representatividade real, ou a gente também está falando de um processo muito mais profundo que não é simplesmente falar de estratégia de digital? Bom, perguntas profundas, adoro. Então, assim, sobre mim, né? Sobre como foi me reconhecer e o meu processo de representatividade, de beleza, enfim. É, é muito engraçado essa pergunta, assim, parar enquanto você fazia, né? Porque como isso aqui é sem filtro, viu, gente? Eu não sabia de nada dessas perguntas, tá? Eu cheguei aqui como se fosse não vim preparada, não. É que eu falo bem, não tô brincando. Mas eu não tava preparada, não. E essa pergunta me levou para um lugar muito engraçado, assim, né?
Olha só que maluco. Eu sou morena clara, né? Eu tenho cabelo predominante, assim, crespo. Quando eu era criança, eu ouvia muita piadinha, assim, né? Piadinhas que todo mundo ouviu na escola, né? Bullying, de cabelo duro. Eu usava um óculos fundo de garrafa. Realmente eu era bem esquisitinha. Se a gente pudesse colocar uma imagem aqui, ia ser muito engraçado. Mas eu tinha fundo de garrafa. Eu era bem forinha do padrão, assim, de uma criança bonitinha e engraçadinha. E isso era muito louco, porque eu cresci e eu nunca tive essa baixa autoestima tão forte que hoje eu olho e brinco, né? E falo, meu Deus, eu parecia um gremlin, como eu era feinha, meu Deus, eu brinco muito com isso. E na verdade, isso nunca me incomodou profundamente. Olha que louco isso, né? Eu não posso dizer assim, ai, eu vivi esse bullying, eu me achava muito feia. Não, não, muito pelo contrário. Eu sempre fui, e olha que maluco isso, eu sempre tive uma questão muito grande com rejeição. E rejeição em relação, ó, abrindo meu coração aqui, né? E Claro. rejeição em relação à minha personalidade e não ao meu externo. Então, eu sempre fui uma garotinha muito falante, muito engraçadinha, muito com uma personalidade muito diferente. Eu, com 9 anos de idade, eu tinha um estilo completamente diferente. As pessoas falavam, nossa, eu era muito diferente, sempre fui. E eu tinha essa necessidade das pessoas me aprovarem, das pessoas dizerem como a Thaís é legal, como a Thaís é engraçada, como a Thaís é boazinha. Eu tinha muita necessidade disso. E aí, onde que eu me vi, né? Onde eu olhei e falei, bom, isso aqui é Thaís, isso aqui era um ideal de Thaís que eu formei para ser aceita e amada durante a vida, né? Terapia. E isso faz pouquíssimo tempo, né? Eu entrei nessa parada muito forte, terapêutica, assim, que eu tenho uma veia muito forte com isso, Uhum. há cerca de 4 anos. Mas na indústria, o que me acontecia sempre? Nossa, a Thaís é muito engraçada, muito gente boa. A Thaís, eu tenho um tino comercial muito forte, eu era da área comercial. Mas dentro da indústria onde eu trabalhava, pelo menos, eu não era aceita por não fazer parte de um padrão de disciplina no sentido de o ideal, aquele quadradinho do horário, do relatório, da organização. Eu sempre fui muito rebelde, assim, arquétipo do rebelde, sabe? Então eu Uhum. queria falar com o cliente do meu jeito. Eu queria vestir o que eu queria. E na indústria não era aceito. Falava, você é uma mulher, você não pode usar isso, você não pode ter tatuagem, você não pode falar palavrão, porque senão o homem que vai estar aqui, a maioria é homem, né, dentro da indústria, ele não vai te respeitar, ele não vai validar o seu trabalho, ele não vai validar a sua negociação e você vai se prejudicar financeiramente e não, vai prejudicar a empresa. Então, isso me incomodava demais. Eu não conseguia olhar e reconhecer Thaís ali, porque eu falo palavrão, eu sou engraçada, eu gosto de fazer piada fora de hora. E eu acho isso muito legal. Eu me acho da hora pra caramba. Eu olho pra mim e falo, como você é engraçadinho, como que mulher legal que você é, sabe? Que agradável. E isso foi tudo com terapia. Então, assim, olhar hoje, né, pra trás em relação a essa questão de me reconhecer foi um processo total de autoconhecimento, e isso pode parecer um papo muito filelê, bicho grilo, mas pra mim, né, é isso, assim, pra mim foi dessa forma, eu nunca senti essa baixa autoestima, mesmo sendo feia pra cacete, eu nunca senti essa coisa muito da pele, do cabelo, da boca, o pessoal zoava muito, falava, vai, pra molhar seu cabelo tem que baixar na piscina umas 5 vezes, e eu dava risada e não tava nem aí. E a minha preocupação sempre foi em ser aceita socialmente. E na indústria eu não sentia isso. E confesso que hoje ainda é uma preocupação mínima para mim. Às vezes eu falo assim: ai meu Deus, as coisas que eu falo.
Eu acho que isso não vai ser. Mas eu sou corajosa, né? Então eu falo, as pessoas, como você falou, né? As pessoas que me engulam agora. E é isso. Eu não sinto mais a necessidade de aprovação, mas às vezes eu me pego pensando, ai, será que eu devia ter falado esse palavrão essa hora? Droga, saiu sem querer, porque eu sou muito estranha, né? E aí eu me pego pensando isso. E em relação a outra pergunta que você falou, era no final, era o quê? Sobre a construção de identidade no ambiente digital, principalmente pensando nessa relação dos adolescentes que você comentou. Isso é muito sério, isso é muito importante. E você chegou a assistir aquele documentário das redes sociais? Até agora não tá na agenda faz uns 3 meses já, eu não consegui parar ainda para ver. O que acontece, assim? É muito complexo, né? Porque o que acontece? Por que a gente tá tão ansioso? Porque a gente, eu falo, a minha geração pra frente, assim, né? A rapidez das informações é muito forte. As relações estão muito rasas, né? Até relacionamento mesmo. Porque antigamente, para você paquerar, para você gerar uma conexão com alguém, era carta. Você tinha que esperar, viajar, encontrar a pessoa pessoalmente. Isso gerava uma espera, né? Uma questão assim de você esperar o momento de falar, de conectar e tudo mais. E hoje é tudo muito descartável, é muito rápido, e isso gera muita ansiedade. O jovem, a mulher, né, a mulher adolescente, hoje, esse final de semana mesmo, eu fui na praia e eu conheci uma menina de 19 anos. E ela era toda, assim, gente boa, simpática. E aí a gente conversando um tempão, ela falou, eu sou youtuber. Aí eu falei, que legal! Aí eu fui ver, ela tinha mais de 600 mil seguidores. 600 mil. E ela tinha 19 anos. Aí eu falei, o que você fala? Eu falo da minha vida, eu compartilho a minha vida e tal. E a gente batendo papo, daqui a pouco ela pega e fala assim, eu já fiz tal procedimento. Era um procedimento estético. Eu falei, sério? E como é que foi? Foi assim, assim, assado. Resumindo, ela já se submeteu com 19 anos a umas 8 cirurgias Ô, plásticas. louco. Quando ela mostrou o antes e depois, era uma outra pessoa. E aí eu falei assim, meu Deus, o que não, foi tudo parceria, eu paguei, mas assim, aí eu fiz lipo, fiz enxerto, fiz isso, fiz aquilo outro. E aí eu falei assim, mas, meu Deus, ela falou, eu não me arrependo, eu quase morri, fiquei na UTI 10 dias, olha isso. Fiquei na UTI 10 dias, mas não me arrependo porque o meu hoje é o que eu queria que fosse. E aquilo tocou tão profundo em mim, e não adiantava eu falar para ela nada ali, porque ela não tá num lugar de saber disso agora. Ela vai saber disso mais tarde. E eu não sou de ficar cagando regra e isso é certo, isso é errado. Mas aquilo tocou muito forte em mim e pensando do quanto as adolescentes elas estão depressivas, principalmente as mulheres ali, dentro das redes sociais, vendo as blogueiras que fazem o tempo todo lipoaspiração como se fosse de verdade, rinoplastia. É como se fosse assim, eu vou ali fazer uma lipo rapidinho, uma lipo HD, e aí qualquer coisa você me avisa, você me chama, tá? E a pessoa fica com dreno, a pessoa fica internada, a pessoa vai pra UTI. Teve uma influenciadora que morreu faz pouco tempo. Então, a gente tem dentro do digital, dentro do ambiente digital, uma grande responsabilidade de levantar bandeiras e assuntos importantes, profundos, de que a menina ela não precisa se submeter com 19 anos a 8 cirurgias. Eu não sou contra a cirurgia plástica, não, tá? Eu não sou hipócrita, que jamais. Não, não é isso. É que uma garota que tá fazendo sua personalidade com 19 anos não precisa se passar e quase morrer em uma cama de hospital para que ela tenha os seus 600 mil seguidores de pessoas massageando o ego dela, falando que ela é aceita ou não. Como eu falei, né? É muito mais profundo. Então, a indústria da beleza, o capitalismo, as grandes indústrias, quem comanda o mundo digital, ele tem total noção do poder que ele tem. E tudo é baseado em faturamento. Tudo é baseado em. Então, assim, quando alguém da indústria fala assim, porque agora estamos preocupados com a sustentabilidade. Não, não é isso. Vamos ser sinceros. Você não está preocupado com a sustentabilidade. Você está preocupado de que existe uma tendência de mercado. E eu fiz uma live até semana passada falando assim:
Quando é que a indústria cosmética vai parar de Boa. falar de tendência e vai começar a falar sobre pessoas? Chupa mundo! Eu acho que é muito sobre isso, né? Por que que uma pessoa que eu conheci até que trabalha na Boticário, né? Ela falando, nossa, estávamos numa reunião falando sobre isso, né? De onde saiu tanto vegano do nada no mundo? Aí eu dei uma risada e falei, olha, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você tiver uma mente aberta, eu convido você a assistir. Mas eu até tenho que refazer esse vídeo. Não é à toa que a Natura contratou o Tammy Gretchen para fazer uma campanha do Dia dos Pais. Não é por acaso que homens gays estão fazendo propaganda da Avon. Que por mais que existe um padrão, uma intenção comercial, e tudo bem, podemos ser o crítico que vê tudo errado como tudo, ou a gente pode aceitar que o mundo está evoluindo sim, e que se a pessoa pensa, o mundo está perdido, meu Deus, os gays e o beijo no BBB, e você tá, que nem eu falo, a pessoa tá se preocupando, você falou palavrão, eu falo, se você se preocupa mais com a forma do que eu falo, do que eu tô trazendo de importante, de profundo e de transformador, você não tem que estar me ouvindo, pode sair, vai procurar outra pessoa para seguir. Entendeu? Porque o que eu valido mais o que está sendo dito de como está sendo dito. Então, quando se fala de conteúdo, né? Então, essa questão do vegano, dessa representatividade toda, é porque as pessoas entenderam que as pessoas são diferentes, que não é errado ser diferente de um padrão que foi imposto por uma sociedade patriarcal religiosa. Existem outros tipos de pessoa, que loucura. Existem outros tipos de pais. O Paulo Gustavo provou isso aí. Existem outro tipo de mulher, a não ser a loira do olho azul magra. Existe outro tipo de pessoas que de fato se preocupam com o planeta, se preocupam com os animais. Existe uma movimentação no mundo sobre pessoas e planeta. E não existe fora, né? A gente tem essa coisa de jogar fora. Eu vou jogar minha embalagem fora, vou jogar o papel fora. Só que na planeta Terra não existe fora. É tudo aqui. Tá tudo aqui. Não existe esse lugar. E as pessoas começaram a entender isso. Então, quando a indústria ela parar de olhar as pessoas como números e como, agora precisamos falar sobre negros, porque senão vamos ser cancelados, quando elas tiverem essa intenção real de falar, então estamos falando de pessoas, vendemos para pessoas, trabalhamos com pessoas e temos que ter esse olhar sobre pessoa. E aí estudar, sim, sobre inteligência social, inteligência emocional, e tudo isso, investir na sua empresa em relação a isso, a pessoa vê a mágica acontecendo. Porque a Natura, com a campanha que ela fez com Tammy Gretchen, ela cresceu absurdamente, inclusive na bolsa de valores, inclusive e se quem gosta de números e dinheiro conseguiu ver isso. Quem gosta de números e likes também viu isso. E quem é contra, né? Porque a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira não é exemplo para ninguém. Que é um pai que abandona, uma mãe que tá sozinha. A família tradicional brasileira não é exemplo para ninguém, na verdade. Que tivessem mais pais como Paulo Gustavo e Thales e Tammy Gretchen, representando um pai presente, amoroso, né, que aceita, e menos pais da família tradicional brasileira, que tem pelo menos 4 mulheres, estão aí pregando em púlpitos, mas agredindo mulheres dentro de casa, etc. Perfeito, perfeito. Então, até para a gente poder ir indo para o final, porque senão a gente não vai parar tão cedo. Eu queria pedir a gentileza de 2 conselhos, tá? Primeiro, um bom puxão de orelha no mercado, para os tomadores de decisão, para que eles entendam a profundidade que você trouxe e saiam um pouco daquele discurso pseudo-inclusivo. E o outro, que conselho você daria para quem, primeiro, para a nossa comunidade ficar sempre de pé dentro desse contexto tão maluco que a gente vive, e principalmente assim para aquele adolescente, para aquela pessoa que está construindo a sua identidade e se depara sempre com o oposto no ambiente digital? Para a indústria, eu falei e repito, eu quero saber quando é que vocês vão começar a vender e falar com pessoas
estudar sobre pessoas, sobre a mente humana e não neuromarketing, né, para manipular a compra das pessoas. Boa! Gatilho. Não tô falando de neuromarketing, não. Eu tô falando de necessidade emocional. Em vez de você vender, você quer vender autoestima pregando que uma mulher deve ser ou não. E a autoestima é muito mais profundo que isso. Então eu quero que a indústria, ela realmente entenda a importância que é, primeiro as pessoas serem como elas são, que né, tanto dentro da empresa, tá? Do quanto que é. A gente sabe o quanto que é pesado ter que responder à expectativa de líderes, de donos de empresa, do ideal, do terninho, deixa as pessoas serem como elas são, porque elas sendo como elas são, você vai conseguir extrair o melhor delas. Não é à toa que as startups têm um faturamento do nada, né? Esses unicórnios assim que nascem e têm sucessos absurdos que as indústrias ficam, meu Deus, como que eles conseguiram isso? Vai estudar sobre o universo da startup, a liberdade e o que tem de criativo, que você vai entender muita coisa. Então, eu acho que a indústria precisa, urgente, assim, ela tá muito atrasada, entender como que ela pode servir mais do que ditar. Ótimo. Muito Então, bem. acho que é isso. Em relação a segunda pergunta era, vamos lá, porque eu sou TDAH, tá? Para começar a brincadeira. Sobre o conselho que você daria para a nossa comunidade, né? E também para esse adolescente que está construindo sua identidade e se depara sempre com o oposto no ambiente digital. Maior conselho que eu dou para qualquer pessoa, né, quando eu tiver meus filhos, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu não gosto, para qualquer pessoa, né? É você estudar sobre inteligência emocional e inteligência social. O jovem, né, o jovem que está na internet talvez não está encontrando ou não está se identificando, tudo, eu acredito, e na verdade não é nem uma questão de crença mais, a ciência já tem provado isso cada vez mais, que tudo é energia, a gente atrai o que a gente vibra, e o que a gente vibra é muito relacionado à comunicação interna. Então eu amo uma frase que é: o que você diz para você quando dizem que você não vai conseguir? O que você diz para você mesmo quando não acreditam em você, quando não validam quem você é de verdade. Então, quando a indústria falar a beleza só está na mulher loira do olho azul, cara de europeia. Você tem inteligência suficiente, inteligência emocional suficiente para desvalidar isso e falar: vai se fuder, indústria, que na verdade não é isso, não. Eu tenho Boa! uma valia maior, entende? Então, eu acho que é sobre isso. A comunicação interna, ela tem que ser mais alta que a comunicação externa, porque isso vai criar pessoas mais fortes e essa que vai ser a transformação do mundo baseado nisso, sabe? Então, conselho que eu dou é: invistam na comunicação interna, que isso é baseado em inteligência emocional e inteligência social, inteligência psicológica. Muito bem. Thaís, obrigado de monte pela sua participação. Foi incrível. Espero que você tenha gostado. Não, se você me deixar aqui mais 5 dias, eu não paro de falar nunca mais. Só um rap. Muito obrigada por quem ouviu. Me sigam nas redes sociais, no LinkedIn, tá? É @ela_thaís com TH, ela Thaís espetacular. Eu falo de inteligência digital, inteligência estratégica e comunicação, para a gente poder comunicar com autenticidade, verdade, informar, entreter e inspirar. Perfeito. Perfeito, perfeito. E sigam, gente, aconselho bastante. Obrigada demais. Eu que agradeço, foi uma honra. E, gente, muito em breve mais um episódio para vocês. Até já! Beijo! Tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran off of my feet. How. Well.